Boa noite, pessoal. Eu sou o Jonas Bittencourt, sou servidor aqui do Campus Farroupilha, tá? Infelizmente, eu não pude estar presente hoje, mas eu resolvi gravar esse vídeo e espero que seja útil, né, para o início das atividades de vermicompostagem e compostagem que vocês agora vão iniciar, né? A professora Tânia, ela me convidou para falar um pouquinho, com vocês, porque eu sou especialista em minhoca aqui do campus, tá? Isso pega um pouco mal, né? Mas, infelizmente é verdade, né? Já estou há um bom tempo estudando aí as minhocas, né? Os anelídeos, né? Então, deixa eu dar uma reformulada aí porque esse especialista em minhoca aí pegou mal, né? Então, atualmente, né? Eu faço então doutorado em engenharia de materiais e estou pesquisando então sobre a degradação de polímeros, né? Os polímeros então são os popularmente conhecidos plásticos e então, para tentar degradar, né, ou seja, desfazer, desmanchar o plástico, eu estou utilizando as minhocas, tá? E, inclusive, são exatamente essas minhocas que vocês vão utilizar nas composteiras de vocês. Então, a gente já teve resultados bastante promissores, né? E talvez, muito em breve, vocês possam colocar plásticos nas suas composteiras, né, e ajudar para que esse plástico ele não vá parar nos rios, né, nos lagos, oceanos, nos aterros sanitários, né? E dessa forma, então, a gente consegue, então, mitigar, né, esse impacto negativo que o descarte incorreto, né, dos plásticos causa no meio ambiente, tá? Mas, né, certo, vamos falar então sobre o principal motivo desse vídeo, né, que é então contribuir um pouquinho, né, com esse projeto incrível, né, que a FAPAM vem já conduzindo há um bom tempo, que é o Compostando Juntos, né? Então, em primeiro lugar, parabéns, né, a todos vocês por aceitarem esse desafio de fazer algo, né, em prol do nosso meio ambiente e contribuir, né, para que as próximas gerações elas ainda tenham um planeta para viver, né? Então eu vou compartilhar aqui alguns alguns slides, só um minutinho. Então, falando sobre vermicompostagem, nós temos então um conceito maior que se chama vermitecnologia, tá? Então, dentro da vermitecnologia, nós encontramos a vermicompostagem, que é aquilo que vocês vão começar a partir aí das próximas semanas a realizar as atividades. Mas, além da vermicompostagem, nós temos outros tipos de tecnologias que são utilizados utilizando basicamente a minhoca, né? Então, nós temos vermidepuração. Aqui na vermidepuração, nós temos o tratamento de efluentes, né, com a utilização de minhocas, né, principalmente o lodo de esgoto, vermifertilização, né, aqui então nós temos a fertilização de solos com a utilização do produto da vermicompostagem, que é o humus da minhoca, então a gente consegue, né, fertilizar, deixar o solo mais fértil para a agricultura, né? A vermiponia, que é uma variação da hidroponia, né, o cultivo então de hortaliças, vegetais em meio aquoso, né, em água, né, mas também com a utilização de minhocas, tá? A vermirremediação, que é uma tecnologia que é empregada com a utilização de minhocas para descontaminação de solos, né, inclusive solos contaminados com metais pesados. A vermicultura, né, que é a cultura, né, propriamente dita dos anelídeos, das minhocas, né, então é também um tipo de tecnologia, né, na produção desses seres vivos. E aqui, então, a vermicompostagem, né? Então, a vermicompostagem, ela, digamos assim, de uma maneira simples, a gente pode caracterizar como a utilização das minhocas, né, dos anelídeos, com o propósito de degradar matéria orgânica. Então, a gente vai utilizar, né, a minhoca para transformar aquele material que iria para um aterro sanitário, por exemplo, né? A gente vai utilizar
esse material como alimento para as minhocas, né? E a minhoca, né, por uma questão de natureza desse ser vivo, vai degradar, né, vai decompor essa matéria orgânica e o produto, né, desse processo todo é um fertilizante, é o humus, né, que pode ser empregado, né, que pode ser utilizado tanto para agricultura, né, ou simplesmente a gente consegue também diminuir o volume desse material, né? E depositar ele de uma maneira mais ambientalmente, né, correta. Tá? Aqui, antes de mais nada, antes de eu começar a falar sobre as minhocas, tem um conceito que ele é bastante importante, que é o conceito de degradação, né? A degradação nada mais né? Na verdade, nós todos estamos nesse exato momento degradando, né? O nosso corpo, né? As nossas células estão degradando. Por que que isso acontece? Isso é um fenômeno natural, tá? Ah, Na natureza, todos os materiais, eles tendem a, a buscar o menor potencial energético, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, a matéria orgânica, por que que ela se decompõe? Porque ela está voltando para um processo, né, ela está voltando para um potencial energético menor. Tá? Uma maneira bem simples da gente entender isso, ah, são com os metais, né? Nós temos, por exemplo, o ferro. O ferro, se a gente tiver uma barra de ferro e colocar ela exposta ao tempo, né, à chuva, enfim, a intempéries, a gente vai observar que esse ferro ele vai degradar, né? A degradação do ferro nada mais é que a formação de óxido de ferro, que é a popular ferrugem, né? Essa ferrugem é a prova de que esse material ele está tentando voltar para um potencial energético menor, que é, né, o nosso minério, né? Até dando um outro exemplo, o alumínio, né? O alumínio, ele não é encontrado da forma como nós temos no nosso dia a dia, por exemplo, numa panela, né? A gente tem um minério que se chama bauxita, né, que é processado até ele virar o alumínio, tá? Então, quando nós temos um alumínio empregado, por exemplo, numa panela, a gente percebe que, com o passar do tempo, essa panela ela vai perdendo brilho, ela vai ficando mais escurecida, justamente porque a gente tem a formação de óxido de alumínio na superfície desse material, né? Esse óxido de alumínio representa, né, esse material tentando voltar para aquela condição de bauxita, né? Aquela condição que ele é encontrado na natureza, que é o menor potencial energético, né? Então, esse conceito de degradação é importante porque isso vocês vão verificar na prática. Quando vocês estiverem lá com a composteira de vocês, né, com a vermicomposteira, vocês vão observar que o material orgânico que vocês vão depositar na composteira, ele vai se modificando, né? Ele vai simplesmente perdendo volume, né, perdendo massa, e vocês vão observar que esse material se degradou, né? E nesse caso em específico, esse material degradado, ele é muito útil, né, para diversas aplicações, né, sobretudo, né, para a agricultura. Então, falando aqui sobre as protagonistas aí do processo de vermicompostagem, nós temos então as minhocas, né? A Eisenia fétida é o nome científico dessa minhoca, tá? Popularmente, ela é conhecida como vermelha da Califórnia, tá? Ela é uma minhoca que ela se adaptou muito bem a todos os solos úmidos de todo o planeta, né? Por que que a gente utiliza essa minhoca, né, em detrimento às outras espécies de minhocas? Apesar dela ser uma minhoca, se a gente comparar uma minhoca comum, né, com essa vermelha da Califórnia, ela é uma minhoca bem menor, né? Mas, em contrapartida, ela tem um potencial de degradação da matéria orgânica muito superior. Digamos assim, falando de uma maneira bem simples, bem direta, ela come, né, consome alimento de uma maneira muito mais voraz, muito mais rápida do que as outras minhocas, tá? Então, por isso que ela é bastante utilizada em vermicompostagem. Aqui eu coloquei alguns parâmetros que são bastante importantes de se observar quando a gente está trabalhando com vermicompostagem, né? Temperatura. A temperatura ideal para a gente trabalhar com essa minhoca de 20 a 25 graus. Tá? Essa é a temperatura ideal. Lógico que se a gente tiver até 10
até próximo do 0 grau, né? Que na Serra Gaúcha isso acontece, né? E até 40 graus, essa minhoca ela não vai morrer, tá? Só que por que que a gente fala em 20 a 25 graus? Porque nessa faixa de temperatura é quando a gente consegue otimizar o processo de alimentação e reprodução dessa minhoca. É nessa temperatura que ela vai se alimentar mais, vai se reproduzir mais, vai manter as suas atividades, tá? Então, por isso que a gente fala nessa temperatura. Mas não precisam ficar preocupados, né? Se tiver um dia muito quente ou muito frio, elas não vão morrer, tá? Umidade, então de 75 a 90%. Aqui, umidade, importante que esse solo, esse material onde vocês vão colocar, né, a composteira de vocês não pode estar encharcada de água, tá? Porque, e também não pode estar seca, né? Ela precisa ter uma umidade controlada. Por que que não pode estar encharcado? Porque a minhoca, ela, por mais que ela seja um ser vivo que fique embaixo da terra, mas ela precisa respirar. Ela respira, né? Ela tem um sistema de respiração cutânea pela pele, então o solo ele precisa estar aerado, né? Não pode ser um solo muito compactado ou um solo encharcado, porque ela precisa respirar, tá? E também não pode ser muito seco, justamente porque ela precisa de umidade, né? Se vocês pegarem uma minhoca, né, na mão, vocês vão perceber que a pele, né, a superfície, né, da pele da minhoca, ela é ah, bem úmida, né? E ela precisa dessa umidade para sobreviver. Tá? Então, por isso. Então, o solo não pode ser nem seco e nem encharcado. O pH, né, que é o potencial hidrogeônico, também, né, ele precisa estar aqui numa faixa de 5,5 até 7,5 de pH. Tá? Então, esse pH aqui é algo mais difícil da gente verificar, né, sem um instrumento. Provavelmente a Tânia já deve ter mostrado, né, para vocês, e se não mostrou, provavelmente ela vai mostrar aqui, né, que é um sensor de temperatura, umidade e pH, que se vocês tiverem interesse, né, de fazer algo mais profissional, vocês podem adquirir, que é um equipamento bem baratinho, custa em torno de R$ 50 até menos, e vocês conseguem medir, né, essas variáveis aí que são importantes no processo de vermicompostagem. Com esse medidor, vocês conseguem medir o pH, tá? Mas o pH, vocês vão conseguir regular, na verdade, vocês vão conseguir regular ele se vocês observarem os tipos de alimentos que são recomendados, tá? E os que não são recomendados para adicionar na composteira de vocês, né? Isso provavelmente o pessoal já deve ter mostrado que na tampa ali da composteira tem essas indicações do que é interessante que vocês priorizem, né? E aquilo que vocês também não devem colocar na composteira, né? Então, se vocês observarem bem isso, esses materiais que podem ser, né, colocados, já automaticamente vocês já vão conseguir regular esse pH, né? Por exemplo, se vocês colocarem materiais cítricos, né? Então, pega uma laranja, uma bergamota, ela tem uma acidez maior. Então, isso são esses essas componentes cítricos, eles precisam ser colocados com muita moderação, né? Então, isso é importante que vocês observem, né? Que isso já vai ajudar muito nessa regulação do pH. Luminosidade baixa, tá? Por isso que tem a tampa ali na composteira, né? A minhoca ela não gosta de luminosidade. Então, vocês vão observar que quando vocês abrirem a tampa lá para colocar o alimento na composteira, as minhocas elas vão estar ali na superfície, né? Se alimentando. E quando vocês tirarem a tampa, elas já de pronto elas já vão, né, adentrar ali para o solo e vão se esconder, né? Então, o ideal é luminosidade baixa, tá? Granulometria, né? Então, granulometria é o que eu comentei sobre o solo estar airado, né? Então, como as minhocas precisam de oxigênio, então esse solo ele não pode estar compactado. Então, isso vocês precisam observar também, tá? Tem que ter ali uma boa, né? O solo tem que estar airado para que elas consigam, né, oxigênio, então, para sobreviver. Certo.
Então, aqui o que eu já tinha comentado antes, né? Se a gente pegar aqui o exemplo de uma minhoca comum e de uma minhoca vermelha da Califórnia, a gente vai observar que as da Califórnia, que a vermelhinha, ela é muito mais voraz, né? Ela tem movimentos mais calmos. Essa aqui, se você, quando você encosta aqui numa minhoca da Essenia fétida, você vai ver que ela não é, ela é mais calma, digamos assim, né? E aqui não, a minhoca aqui ela já vai, né, vai se sentir muito mais ameaçada, né, a minhoca comum, do que a Essenia fétida. Elas são bem menores do que as minhocas comuns e ela tem um tom aqui bem mais avermelhado, tá? Aqui um fato curioso, então, aqui vocês observam, né, uma estrutura mais protuberante, né? Essa estrutura protuberante identifica a, a boca da minhoca, né? Aqui então nós temos esse anel que indica, né, a ponta da minhoca onde está mais próxima do anel é a cabeça, né? É a boca da minhoca. E aqui nós temos o ânus, né, da minhoca. E então aqui a movimentação dela, né, ela vai para frente aqui em relação à boca, né, a boca da minhoca, tá? Interessante que se a gente ah, partir uma minhoca ao meio, nós vamos ter ah, o pessoal diz, né, que parte uma minhoca em duas, fica com parte a minhoca no meio e fica com duas. Na verdade, se a gente partir a minhoca aqui ao meio, essa parte que tem a boca e o clitelo, né, o nome dessa estrutura aqui é clitelo, ela vai continuar viva, tá? Só essa parte aqui que vai morrer, tá? Então é um fato curioso, tá? Se a gente dividir uma minhoca ao meio, ela continua viva, né? E a parte aqui de trás, né, ela é comprometida. Isso aqui, essa estrutura, o clitelo, também identifica que a minhoca é uma minhoca adulta, né? Então, ela já é uma minhoca que está em condições de reprodução, né? E, inclusive, a reprodução da minhoca se dá por essa estrutura, né? Por essa estrutura chamada clitelo. Então, a minhoca, ela é um ser hermafrodita, ou seja, não tem minhoca macho e minhoca fêmea, né? Só tem minhoca. A minhoca, ela tem tanto gametas femininos quanto masculinos, tá? E a reprodução dela se dá. Então, nós temos duas minhocas com dois clitelos, elas se encostam, né, os clitelos, uma na outra, e aqui, então, acontece o compartilhamento dos gametas, né, femininos e masculinos, que dá, então, que gera, né, outras minhocas. Se vocês observarem na vermicomposteira de vocês que está havendo reprodução, né, vocês vão observar minhoquinhas bem pequenininhas, os casulos, né, eclodindo, ou até mesmo a atividade mesmo, elas ficam, né, unidas aqui pelos clitelos, isso é uma prova de que a composteira de vocês está super bem, tá? Quando a gente observa a reprodução, quer dizer que o processo está muito bem controlado, né? Aquelas variáveis de temperatura, pH, umidade estão muito bem, a ponto de que elas se sentiram confortáveis para se reproduzir, tá? Outro ponto interessante, tá? Que talvez tenha surgido aí de preocupação para algumas pessoas. Vocês já devem ter ouvido falar daquele kefir, né? Que é o que o pessoal utiliza para fazer iogurte, enfim. E é uma coisa que se reproduz muito, né? E daí, às vezes as pessoas acabam, né, fazendo iogurte, fazendo, enfim, e daqui a pouco tem um monte daquele negócio e começa a distribuir para os vizinhos e não sabe mais o que fazer, né? Com as minhocas, isso não vai acontecer, tá? Elas não vão se reproduzir ao ponto de que tá cheio de minhoca lá e vocês não sabem mais o que fazer, vão ter que começar a jogar elas fora ou distribuir, tá? Isso não vai acontecer. A minhoca, ela tem um mecanismo natural que, a partir do momento em que ela observa que o ambiente onde ela está inserida, não tem mais condições, né, de alimento para toda aquela população de minhocas, ela automaticamente para de se reproduzir. Então, ela vai, a partir do momento que vai ter uma ambientação na composteira de vocês, elas vão começar a entender, né, a dimensão daquele ambiente onde elas estão inseridas, né, e a quantidade de alimento que está disponível, elas só vão se reproduzir até o momento que elas perceberem que aquilo não vai ser um prejuízo, né, que elas não, que aquela reprodução não vai comprometer a alimentação delas. Tá? Então, elas vão chegar num determinado estágio e vão parar de se reproduzir. Tá?
Então, esse é um problema, né, que não vai acontecer. Vocês não vão ter uma superpopulação de minhocas na composteira de vocês. Tá? É um mecanismo de autorregulação. Tá? Aqui, então, é o que eu comentei antes. Tá? Se vocês observarem isso, né? Então, aqui tem a atividade reprodutiva das minhocas, né? E aqui os casulos, né, eclodindo, então, para novas minhocas. Isso aqui é um ponto positivo, que isso vai indicar que a composteira de vocês está com as variáveis aí bem adequadas. Aqui uma curiosidade, então nós temos um tipo de minhoca, né, a lumbricus terrestres, que é uma espécie, né, que é nativa lá da Europa, e ela consegue, né, cavar concreto. Tá? Então, para vocês terem uma condição, né, uma dimensão de como as minhocas elas têm um potencial de degradação, né? Não só de matéria orgânica, mas materiais, por exemplo, como o concreto. Né? Então, é uma curiosidade. Certo? Então, pessoal, basicamente era essa a minha fala que eu tinha para fazer. Tá? Ah, espero que ajude, né? Que essas coisas que eu falei hoje ajudem vocês aí nessa tarefa agora de vermicompostagem, tá? Eu desejo sucesso para vocês, né? Ah, caso também o pessoal da FAPAM tenha alguma dúvida, o pessoal tenha alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, né? A professora Tânia também, aqui do campus, pode fazer esse meio campo, né? E eu desejo muito sucesso para vocês e, novamente, né, parabéns por participarem desse projeto muito bacana, né, da FAPAM, compostando juntos, né? E se dediquem aí com essas atividades de vermicompostagem, que é algo bem interessante, certo? Então, uma boa noite a todos.